Na década de 1970, os Estados Unidos começaram a perceber uma verdade desconfortável. A Guerra do Vietnã havia destruído muitos mitos da aviação moderna. Caças enormes, pesados e absurdamente caros estavam encontrando dificuldades contra aeronaves menores e mais ágeis. Mísseis revolucionários falhavam, dogfights ainda aconteciam, e pilotos americanos descobriram da pior forma possível que tecnologia sozinha não garante superioridade aérea. O futuro da aviação de combate precisava mudar, e foi nesse cenário que nasceu uma das aeronaves mais intensas e mais injustiçadas da Guerra Fria. O YF-17 Cobra. Uma máquina leve, agressiva e construída em torno de uma ideia simples. Agilidade acima de tudo. Mas existe algo fascinante no YF-17. Porque, tecnicamente, ele perdeu. E ainda assim, acabou mudando a aviação militar para sempre. Nos anos 60, a doutrina americana acreditava que o combate aéreo tradicional estava morto. A ideia parecia lógica. Mísseis guiados substituiriam canhões. Velocidade seria mais importante que manobrabilidade, e o piloto que detectasse o inimigo primeiro venceria. Então, surgiram aeronaves como o F-4.2, poderoso, pesado, rápido, mas o Vietnã mostrou algo brutal. Combates aproximados ainda existiam, e em baixas velocidades, MiG soviéticos menores frequentemente conseguiam enfrentar aeronaves americanas em condições desconfortáveis. Pilotos reclamavam que o Phantom parecia uma marreta tentando lutar contra bisturis. Foi nesse ambiente que surgiu uma nova geração de estrategistas, engenheiros defendendo algo radical, caças mais leves, mais baratos, mais manobráveis e, principalmente, mais letais. Nos bastidores da Força Aérea Americana, surgiu um grupo informal que ficaria conhecido como Fighter Mafia. Homens como John Boyd defendiam ideias consideradas heresia dentro do Pentágono. Boyd acreditava que energia, aceleração, capacidade de curva e consciência situacional eram mais importantes do que simplesmente velocidade máxima ou tamanho. Suas teorias sobre energia e manobrabilidade mudariam completamente o design de caças modernos. E foi dessa filosofia que nasceu o programa Lightweight Fighter. O objetivo era criar caças extremamente ágeis para enfrentar MiG soviéticos em combate aproximado. Duas empresas receberam a missão. A General Dynamics criaria o YF-16. A Northrop criaria o YF-17. Quando o YF-17 apareceu, ele parecia vivo. Diferente do F-15, enorme e intimidador, o Cobra parecia um predador rápido e nervoso. As entradas de ar curvas, as duas derivações inclinadas, a fuselagem compacta, tudo nele transmitia agressividade. E havia motivo para isso. O YF-17 foi desenhado para ser incrivelmente manobrável. Seu formato gerava enorme sustentação em altos ângulos de ataque, permitindo curvas violentas durante o combate aéreo. Pilotos descreviam a aeronave como extremamente responsiva, quase intuitiva, e em muitos aspectos, o YF-17 parecia mais refinado que seu rival. Ele já nasceu carregando algo considerado indispensável: um canhão Vulcan de 20mm, uma arma rotativa de 6 canos, capaz de disparar até 6.000 disparos por minuto. Mas o YF-17 também foi desenhado para operar os principais mísseis da OTAN, o IM-9 Sidewinder, o IM-7 Sparrow e, futuramente, versões mais modernas guiadas por radar. O objetivo era simples: criar um caça pequeno o suficiente para vencer no dogfight, mas armado o suficiente para sobreviver à nova era dos mísseis. O YF-17 também utilizava dois motores General Electric YJ-101. Isso oferecia algo muito valorizado pela Marinha: redundância. Se um motor falhasse em combate ou durante operações embarcadas, o piloto ainda tinha chance de voltar para casa. E para pilotos navais, isso significava muito: o duelo contra o YF-16. Mas então veio o problema. O YF-16, a aeronave da General Dynamics, era absolutamente leve, acelerava mais rápido e apresentava desempenho energético impressionante. O Cobra era elegante, o Falcon parecia selvagem. Em 1975, a Força Aérea escolheu oficialmente o YF-16. O Cobra havia perdido.
E normalmente, esse seria o fim da história. Mas foi só o começo. A Marinha Americana observava tudo com desconfiança. O YF-16 era excelente para pistas convencionais, mas operar em porta-aviões era outra realidade. Decolagens violentas, pousos brutais, corrosão marítima. A Marinha queria algo mais robusto, mais seguro e, principalmente, bimotor. Então aconteceu algo raro. O derrotado ganhou uma segunda chance. A Northrop se uniu a McDonnell Douglas e começou a transformar o YF-17 em algo muito maior. Mais forte, mais pesado, mais naval. O resultado mudaria completamente o futuro da aeronave. O DNA do Hornet. Existe algo fascinante quando você olha para o FA-18 moderno, porque o DNA do YF-17 ainda está lá. As entradas de ar, as duas derivas inclinadas, o comportamento em ângulos de ataque, tudo nasceu no Cobra. Mas o Hornet evoluiu muito além do protótipo original. Recebeu estrutura reforçada para porta-aviões, radar multimissão, capacidade real de ataque ao solo e eletrônica avançada. Acabou se tornando um dos caças mais bem-sucedidos da história moderna. Ou seja, o protótipo que perdeu a competição original acabou gerando uma família inteira de aeronaves extremamente vitoriosas. O caça que quase desapareceu. Por muito tempo, o YF-17 ficou preso numa posição estranha na história. Importante demais para ser esquecido, mas ofuscado demais pelo F-16 e pelo próprio FA-18. E isso é injusto. Ele nasceu numa época em que engenheiros começaram a abandonar a obsessão por velocidade pura e passaram a entender algo diferente. Aeronaves precisavam pensar em energia, controle e sobrevivência dinâmica. O YF-17 ajudou a moldar essa mudança. Então veio o Super Hornet. Maior, mais poderoso, com mais alcance, mais combustível e mais sensores. O FA-18EF não era apenas uma atualização. Era praticamente uma aeronave baseada na filosofia do Hornet original. Mesmo décadas depois do YF-17, aquele DNA ainda permanecia vivo. A estabilidade em altos ângulos de ataque, as duas derivas inclinadas. No fim, existe algo quase poético na história do Cobra. O Cobra perdeu a competição, mas nunca morreu. Ele apenas trocou de pele.